Vamos mergulhar em uma das histórias mais impressionantes e fundamentais da nossa cultura, a jornada do povo de Israel, da escravidão no Egito, até o nascimento de uma nação. Bom, tudo começa com um povo acorrentado. A população deles cresce de um jeito tão espantoso que o novo governante do Egito entra em pânico. E é esse pânico que prepara o terreno para um confronto monumental. Então, o primeiro capítulo dessa saga é exatamente sobre isso. Uma opressão brutal e uma luta desesperada só para conseguir sobreviver. Pois é, sobe ao poder um faraó que não tinha nenhuma memória, nenhuma conexão com o passado. E ele olha para os israelitas crescendo sem parar e fica apavorado. A solução dele? Escravidão. Trabalho forçado, cruel, mas aí acontece uma coisa impressionante. Quanto mais ele oprimia, mais o povo se fortalecia e crescia em número. E esse medo do faraó chega num ponto terrível. Ele baixa um decreto que é, na prática, uma ordem de genocídio. Uma medida desesperada que, sem que ele soubesse, estava dando início a um resgate espetacular. É bem no meio dessa crise toda que aparece uma figura, um herói totalmente improvável. E a ironia do destino é que a vida dele é salva justamente pelo rio que deveria ter sido sua sepultura. A vida de Moisés, por si só, já é uma epopeia, né? Pensa bem, um bebê hebreu, salvo das águas, que vira príncipe do Egito. Aí ele comete um crime, precisa fugir e se torna um simples pastor no deserto. Cada reviravolta dessa parecia estar preparando ele para algo muito, mas muito maior. E é lá no exílio, no meio do nada, enquanto cuidava de ovelhas, que Moisés tem uma experiência que muda tudo. Ele vê um arbusto, uma sarça, pegando fogo, mas o fogo não a consumia. Esse é o ponto de virada da história. É ali que Deus se revela, diz seu nome e entrega para Moisés uma missão que parecia francamente impossível: voltar para o Egito e liderar a saída dos israelitas de lá. Mas a reação de Moisés não é de um herói de filme, não. Ele hesita, ele está cheio de dúvida. Ele argumenta: mas eu não sei falar direito, eu sou pesado de língua. Ele se sentia completamente despreparado para uma tarefa daquele tamanho. Mesmo assim, com a missão divina nas mãos e com seu irmão Arão para ser seu porta-voz, Moisés retorna. Ele vai ficar cara a cara com o homem mais poderoso do mundo na época. O que se segue é um verdadeiro duelo de poderes. Moisés e Arão de um lado, Faraó e seus magos do outro. E no início, Faraó não dá a mínima. Ele debocha, pergunta: mas quem é esse Deus para que eu obedeça a ele? E para piorar, seus magos conseguem até imitar o primeiro sinal. Aí, a coisa fica séria de verdade. Começa uma sequência de pragas, uma mais devastadora que a outra. E o interessante é que elas não parecem ser aleatórias. Cada praga é como um ataque direto a um dos deuses do Egito. É uma demonstração de força que vai minando, golpe a golpe, a teimosia do faraó. E esse confronto chega ao seu clímax de uma forma terrível, com a 10ª e última praga. Um evento tão profundo e marcante que seria lembrado para sempre através da celebração da Páscoa. Só depois de perder o próprio filho primogênito, com o coração partido, é que o faraó finalmente cede. E o grande êxodo, a grande saída, finalmente começa. E não era um grupo pequeno, não. Era uma multidão, mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, deixando o Egito para trás. E eles não estavam sozinhos. Eram guiados por algo milagroso, uma coluna de nuvem de dia e uma de fogo à noite. Só que a liberdade dura pouco. O faraó se arrepende, junta seu exército de elite e sai em perseguição. Ele alcança o povo num beco sem saída, o Mar Vermelho na frente e o exército egípcio vindo com tudo por trás. O pânico foi total. E nesse momento de terror absoluto, quando tudo parecia perdido, acontece o impensável. Moisés ergue seu cajado sobre o mar, um vento muito forte começa a soprar e as águas se abrem, criando um caminho em terra seca bem no meio do mar. O povo inteiro atravessa em segurança. E assim que o último deles pisa em terra firme, do outro lado, as muralhas de água desabam, afogando todo o exército egípcio. Ali, naquele momento, a liberdade foi finalmente conquistada. Mas olha, ser livre da escravidão não era o destino final. Era, na verdade, só o começo de um novo capítulo, um novo desafio, a formação de uma nação. 3 meses depois daquela fuga espetacular, eles chegam a um lugar sagrado, o pé do Monte Sinai. É ali que o propósito deles como povo seria definido de uma vez por todas. A cena é de tirar o fôlego.
A montanha inteira treme, coberta por fogo e fumaça. E é para lá que Moisés sobe, sozinho, para se encontrar com a presença divina, enquanto o povo todo espera lá embaixo. Lá no alto, Moisés recebe um conjunto de leis, incluindo os 10 mandamentos, que servem como base para uma aliança, um acordo sagrado. Mas, enquanto isso acontece lá em cima, cá embaixo a impaciência toma conta, e o povo volta a fazer o que conhecia, construindo um ídolo, um bezerro de ouro para adorar. E isso nos leva à grande questão que essa história deixa no ar. Essa jornada, que vai do clamor dos oprimidos até o recebimento de uma lei, nos faz pensar sobre o que é liberdade de verdade. Será que é só ausência de correntes? Ou é o começo de uma nova e enorme responsabilidade?